Bom dia, irmãos. Bom dia, muito bom dia. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Semana passada eu gravei um texto falando a respeito do meu espanto, minha maneira de ver que as coisas estão adentrando dentro da igreja fora dos padrões bíblicos em relação à oração feita a Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de comentar mais um aspecto da oração que é muito forte dentro da igreja, não é de hoje, já tem algum tempo, mas que eu não encontro respaldo, não encontro fundamento na palavra de Deus para este procedimento, para esse tipo de afirmação, para esse tipo de posicionamento dentro da igreja. Não encontro respaldo bíblico. E considerando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, para qualquer procedimento que nós tivermos, qualquer um, em qualquer área da nossa vida, nós temos de ter respaldo bíblico, ou não. Ou você pensa diferente disso? Não é necessário que a Bíblia me dê respaldo, me dê apoio para o meu procedimento em termos de oração. E o que eu gostaria de comentar com os irmãos hoje, fundamentado na palavra de Deus, é acerca da oração chamada oração poderosa. Oração poderosa. E olhando para a Bíblia, olhando na Bíblia, a Bíblia nos fala de irmãos nossos que foram chamados de poderosos. E falaram que esses irmãos eram poderosos, né? Se nós formos lá em 1 Crônicas, no capítulo 5, versículo 2, nós vamos encontrar a seguinte expressão, entre outros textos. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, você pode conferir na sua Bíblia. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Judá foi poderoso. Fala de um homem poderoso. E no Novo Testamento também nós encontramos algumas informações sobre irmãos nossos que a Bíblia os chamou de poderosos. Por exemplo, em Atos, no capítulo 4, versículo 33, nós encontramos: e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Eles davam o testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder. Eram homens de poder. E daí ainda no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 24, você pode e deve conferir. Atos 18, 24, nós encontramos: chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Nós encontramos na Bíblia, então, a Bíblia se referindo a homens que tinham poder, homens poderosos. A Bíblia também nos fala de homens poderosos destes séculos, que são muitas vezes governantes, Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, você vai encontrar a seguinte afirmação: nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nenhum dos poderosos desta era, nenhum dos governantes que se intitulam poderosos. E hoje nós passamos por isso, inclusive aqui no Brasil, de homens que se intitulam, que se consideram poderosos, muito poderosos. E se nós formos lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, e você é convidado a olhar aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 48, versículo 25 e 26, nós encontramos a seguinte palavra de Deus: já está cortado o poder de Moabe. Moabe tinha muito poder. E está quebrado o seu braço, diz o Senhor.
Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. E Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também será objeto de escárnio. Moabe era um homem de poder, era isso. Então nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia Sagrada, tanto a Bíblia falando de irmãos nossos, cristãos, que eram homens de poder, eram homens poderosos, como também de poderosos deste século, que são considerados pela Bíblia loucos. Mas eu não conheço na Bíblia, nenhum texto que nos fala de alguém especificamente tenha a oração poderosa. Oração poderosa. Mas, irmãos, nos dias de hoje, nos dias odiernos, nós temos ouvido falar muito de pessoas que têm orações poderosas, principalmente irmãs de oração poderosa. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de um irmão de oração poderosa. Eu não sei explicar porquê, não sei dizer porquê, mas sempre se referenciam a uma irmã de oração poderosa. Eu quero me lembrar e contar para vocês a história de um colega de mestrado lá no Jumper, quando eu fazia mestrado lá no Jumper, ele nos contou a história de que as irmãs da igreja chegaram para ele e falaram assim: pastor, mas tem uma irmã aqui em determinado local que tem uma oração poderosa, uma oração fantástica, uma oração que Deus responde. Não tem uma oração que Deus não responda com sim da irmã. A irmã ora, determina, reivindica, a irmã faz tudo e o Senhor atende a oração da irmã. O pastor falou: então vamos lá que eu quero conhecer essa irmã. O pastor foi lá participar do momento de oração com a determinada irmã, a irmã da oração poderosa. E as irmãs que foram com o pastor o apresentaram como pastor. Nesse momento, a irmã virou para o pastor e falou assim: fique de joelhos, olha só, fique de joelhos aí que eu vou impor as mãos sobre o pastor e vou orar por sua vida. O pastor falou: obrigado. E o pastor se ajoelhou. A irmã impôs as mãos sobre a cabeça dele e orou. Quando terminou a oração, o pastor olhou para a irmã da oração poderosa e disse a seguinte frase para ela: agora a irmã fique de joelhos aí, que eu vou impor as mãos sobre a irmã e vou orar pela irmã. E espante a resposta daquela mulher. Ela disse: não, eu não vou ficar de joelhos, se o senhor não vai colocar as mãos sobre mim e orar, eu não preciso de oração. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que não tem respaldo bíblico. Alguém não precisa de oração? Você não precisa de oração? Eu não preciso de oração? Existe algum apóstolo, pastor famoso? Existe alguém nesta face da terra, bispo, papa? Existe alguém que não precisa de oração? Existe? Pois é, aquela mulher não precisava. Mas é interessante que na Bíblia nós não encontramos esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, esse tipo de realidade. Nós não encontramos isso na Bíblia. Mas se você observar particularmente o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31, e por favor, abra sua Bíblia e confira, Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem é que estava ali orando? Quem é que estava orando ali? Eram pessoas especiais, escolhidas, selecionadas? Não.
Eram os nossos irmãos em Cristo, era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8 de Atos, versículo 15, capítulo 8, versículo 15 de Atos, nos diz: estes, está se referindo a Pedro e João, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos, Pedro e João, oraram para que recebessem os irmãos o Espírito Santo. Não era nenhuma pessoa de oração poderosa, eram apenas os apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Deus, entre eles Pedro e João. Em Atos capítulo 13, versículo 13, nós lemos, Atos 13, 13, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Puseram as mãos sobre quem? Olha lá no texto. Olha sobre quem os nossos irmãos impuseram as mãos, sobre quem eles oraram. Não existe ninguém que não precise de oração. E não existe ninguém que tenha aquela oração poderosa. Isso não é bíblico. Atos 28, versículo 8, nos diz: e aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e fazendo oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo impôs as mãos, orou pelo pai de Públio. Paulo orou. E quem era Paulo, irmãos? E quem era Paulo? Era aquele que disse assim: porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não sou o especial. Eu não sou o mais, eu sou o principal dos pecadores. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, nós encontramos: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que você não sabe orar, que eu não sei orar, que ninguém sabe orar. Não existe mulher de oração poderosa, porque ninguém sabe orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa fantástica é nós nos voltarmos para a Bíblia e aprendermos na Bíblia que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica do justo não dá a mulher poderosa, não dá a mulher que ora, mas a súplica do justo é o que nos ensina o nosso irmão Tiago, pode, por sua eficácia. Irmão, presta atenção, irmã, presta atenção, porque em lugar nenhum da Bíblia, e se eu considero que a Bíblia é minha regra de fé e prática, isso é muito importante para mim, porque em lugar nenhum da Bíblia eu conheço, eu leio expressões como eu determino, eu abençoo, e já tem gente dizendo para Deus: Senhor, eu não aceito isto para a minha vida. Dizendo assim: eu tomo posse. Toma posse o quê? O que é seu para você tomar posse? Eu não aceito, senhores, para a minha vida. Eu não aceito a enfermidade no meu corpo. Que isso, irmãos? Onde é que nós vamos parar com essas novidades que estão entrando dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, e que não tem fundamento bíblico? Se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 9, versos 25 a 27, você vai ouvir essas palavras. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 25 a 27. E prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte.
Eu orei ao Senhor, diz Moisés, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Senhor, não olhes para o pecado, não olhes para a impiedade, não olhes para a dureza do povo. Tem piedade, Senhor, desse povo. Moisés disse, e eu orei ao Senhor, dizendo, não reivindicando, não determino, não dizendo para o Senhor, eu não aceito isso. Se você for lá em 1 Samuel, e você conhece a história de Ana muito bem, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 a versículo 12, você vai encontrar, ela porém com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, perseverando ela em orar perante o Senhor e dizendo, Senhor, com amargura de alma, chorando, Ana disse, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Não estava determinando nada, estava clamando a misericórdia de Deus. Isto precisa ser a nossa oração, assim precisa ser a nossa oração. E não existe ninguém de oração poderosa. Existem pessoas que oram e pessoas que não oram. E a Bíblia diz, não vamos nos esquecer disso. Não vamos nos esquecer disso. Que a oração do justo pode muita coisa por sua eficácia. E se nós formos lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 17, dizendo para você e para mim, Deus dizendo para você e para mim, e Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Senhor, peço, abra os olhos desse moço para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quem pode abrir os seus olhos, quem pode abrir os meus olhos, quem pode abrir os olhos do cristão para que ele veja, do moço para que ele veja, é o Senhor. E Eliseu disse, peço-te, Senhor. Se você for lá em Isaías, no capítulo 37, Isaías capítulo 37, versículos 15 a 17, você vai encontrar a palavra de Deus. E orou Ezequias ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas, Senhor, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senecaripe, as quais ele anunciou para afrontar o Deus vivo. Para afrontar o Deus vivo. Ouve essas palavras, ele está afrontando o Senhor. Ouve, Senhor. E no vídeo passado, nós citamos para você a oração de Jonas. E olha a oração de Jonas. Está registrado no capítulo 2 de Jonas, versículos 1 a 10. Nós vamos ler todo o texto para você entender a grandeza dessa oração, que não é uma oração de uma pessoa poderosa. Muito pelo contrário. Jonas disse, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus,
entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas verdades deixam a sua misericórdia. Cuidado, irmãos, com as falsas verdades, porque os que observam as falsas verdades deixam a sua misericórdia, deixam a misericórdia de Deus. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Quem orou foi Jonas. Não foi uma mulher de oração poderosa. Não foi alguém que impôs as mãos sobre Jonas. É importante impor as mãos. A Bíblia determina. Lembre-se do caso de Esther. Convocou o povo para jejuar, para orar, para clamar a Deus. Foi o povo. E se você quiser também, lembre-se de Elias. E a Bíblia diz que Elias era como nós. Era como você, era como eu. Não era alguém assim diferente. A Bíblia diz que ele era como nós. E ele orou. Nós precisamos orar. Você precisa orar por sua vida, pela vida dos seus, pela vida da sua família. Eu preciso orar por mim, pela minha vida. Irmãos, nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E na Bíblia nós não encontramos mulheres de oração poderosa. Não encontramos homens de oração poderosa aos quais nós devemos recorrer para que eles orem por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades. Não encontramos. Ou eu estou errado. E se eu estiver errado, o meu WhatsApp está aí. Prove-me que eu estou errado, mas baseado na Bíblia. Não na palavra do pastor fulano de tal, não na palavra do apóstolo fulano de tal, não para a palavra do bispo fulano de tal, mas na Bíblia. Prove-me na Bíblia, que eu estou errado. Seja uma pessoa de oração. A oração é a conversa da sua alma com Deus. É a expressão mais sincera, mais honesta, mais bonita, mais gostosa da sua alma, do seu ser, do íntimo seu com Deus. Converse com Deus em oração. Não fique procurando essas novidades, essas coisas que estão por aí. Não é este o propósito, não é este o querer, não é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é. A Bíblia nos fala de pessoas que oraram e que Deus respondeu a oração. E Deus responde. E nós cantamos: sei que Deus responde a oração, pois eu mesmo já provei e sei que Deus responde a oração. Deus vai responder a sua oração, Deus vai responder a minha oração, Deus vai responder a oração dos simples, não dos poderosos.
porque não existe ninguém poderoso diante de Deus. Não existe oração poderosa, mas existe o Deus poderoso que responde à oração. Existe o Deus poderoso. Que a gente entenda assim, que a gente ore assim, que a gente viva assim, considerando que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. E que Deus assim nos abençoe. Amém.